Convido todos agora a nos ajoelharmos para orarmos. Senhor Deus, Pai de amor, louvado e bendito seja o Teu nome, hoje e para todo sempre. Senhor Deus, quão bom é estarmos no início dessa semana aqui na Tua casa de oração e ouvirmos o que o Senhor tem a nos dizer. Senhor, prepare agora os nossos corações para que sejamos receptivos à Tua mensagem, que possamos sair daqui transformados, reavivados e reformados. Senhor Deus, use o Senhor José Domingos agora, ele será a pessoa que vai repartir o Teu pão, que ele possa ser usado por Ti, que o Espírito Santo possa esquecer o humano que ele é e possa falar por intermédio dele. Senhor, esteja com cada um de nós, em tudo que formos fazer, que possamos fazer sempre a Tua vontade. Nós pedimos no doce nome do nosso amigo Jesus. Amém. Oremos.
Senhor Deus, temos aqui no altar agora os dízimos e as ofertas, o sacrifício dos teus filhos e também a devolução daquilo que o Senhor nos dá, que esses valores possam ser muito bem usados na tua obra e possam apressar a tua volta. Senhor Deus, que possamos termos sempre um coração solícito a doar, a devolver o que é do Senhor, que possamos também receber bênçãos dos céus. Nós pedimos tudo isso no nome de Jesus, amém. Teremos ainda a oportunidade de ouvir uma mensagem musical com a Daniela. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contens, mas voltas triste como ninguém. Porque voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai? Por que insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz? Vem, vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contens, mas voltas triste como ninguém. Junto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde calor e abrigo podes encontrar, e onde tua vida pode retomar sua força e seu vigor. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então?
Gostaria de fazer menção à autoridade eclesiástica que temos hoje em nossa igreja, o pastor Apolo com a sua família. Obrigado pela presença, seja bem-vindo. E também gostaria de apresentar nosso pregador, o Sr. José Domingos. Ele é um dos diretores do Grupo dos Pinheiros, um grupo que está em formação. Nos disse que agora em dezembro teremos uma nova igreja lá. Estamos felizes com a sua presença e que o Espírito Santo possa usá-lo neste momento. Boa noite, irmãos. É uma alegria poder estar aqui mais uma vez com os irmãos na Igreja Central. E hoje, noite especial, temos visitas aqui importantes, né? O pastor Apolo está conosco, ele deveria estar aqui pregando agora. Pastor, poderia... Normalmente, quando o pastor vem, o presidente vem na igreja, os irmãos ficam ansiosos para ouvir uma mensagem especial, né? Quer pregar para nós hoje? Se não quiser pregar, né, pastor? E onde tem pastor, os leigos ficam, né, ouvindo, né, a mensagem. Sim. Então, pastor Apolo, você está convocado para pregar nessa noite para nós aqui, né? Pode ser, quero que prega. Porque eu posso vir outro dia aqui pregar aqui, porque os irmãos ficam assim, não, mas o irmão José Domingos pregando e o pastor Apolo sentado ali, e os irmãos querem... Tá bom, pastor? Parabéns, irmão José Domingos, é isso mesmo. Agora, quem não conhece esse homem que está sentadinho aqui? Quem não conhece? Temos um lá atrás que não conhece, mais um lá. Esse homem é um grande missionário da nossa igreja. Fundador de muitas igrejas nossas por essa região. Massaranduba e outros lugares que no momento não estou lembrado. Então ele tomou uma atitude bem certinha, é assim mesmo. O pastor Apolo, presidente do campo, devido aos seus muitos compromissos, que eu ligo para ele frequentemente, pastor, pregar na central, tenho compromisso. Qual é o dia que tem? Tem o dia tal. Não é só dizer assim, é um sábado que ele não tem nenhum sábado para pregar para nós, de tantos compromissos que o pastor Apolo tem. Conseguiu um dia desse numa quarta-feira, né, pastor? Numa quarta-feira para ele vir pregar para nós. Então para nós é uma alegria. E parabéns, José Domingos. Com certeza o senhor vai pregar outras vezes aqui para nós, se Deus assim quiser. Eu confesso que vim hoje para adorar a Deus, mas agradeço a oportunidade, irmão José Domingos, e também irmãos da Igreja Central. E vamos meditar em um texto bíblico que eu aprecio bastante, no Apocalipse. Convido os irmãos para abrirem a Bíblia em Apocalipse capítulo 5. Enquanto vocês encontram, eu quero convidar novamente os anciãos dessa igreja. Sábado que vem, aqui no Carl Hansen, haverá o encontro de anciãos de toda a região, aqui Joinville e toda a região litorânea da Associação Norte Catarinense, envolvendo até a região de Blumenau. E às 5 da tarde termina o encontro de anciãos e começa a cerimônia de ordenação do pastor Dieter, que já foi pastor aqui dessa igreja, auxiliar, e será ordenado ao ministério nesse próximo sábado. O encontro de anciãos é limitado aos anciãos e esposas, mas a partir das 5, para toda a igreja que desejar participar da cerimônia de ordenação do pastor Dieter. Após a cerimônia de ordenação, que vai ser após o pôr do sol, iniciará a casa aberta, sábado à noite e domingo o dia todo. Os irmãos todos estão convidados também, no mesmo local. Inclusive domingo de manhã também haverá a feira de ciência das escolas adventistas aqui de Joinville. Então sábado à noite já casa aberta, no mesmo local, e domingo casa aberta e mais feira de ciências. Apocalipse capítulo 5, vamos ver do verso 1 até o verso 11. A Bíblia diz assim: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte
que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. E tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e viverão sobre a terra. E vi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza e a sabedoria, e a força, a honra, a glória e o louvor. Até aqui. As cenas que João via no Apocalipse são cenas impressionantes. São cenas que o ser humano nunca viu a não ser por revelação. Mesmo os roteiristas de Hollywood, as pessoas que ficam imaginando coisas, não poderiam pensar nisso, que jamais o olho viu, que jamais o ouvido ouviu, que jamais subiu à imaginação do ser humano, que são as realidades eternas, diferentes das realidades humanas. João viu o futuro que Deus já conhece. João conheceu a realidade que Deus já conhece. João recebeu da revelação divina uma certeza grandiosa que deve acalmar o coração de todo fiel servo de Deus que passa por tribulações, e que deve despertar as pessoas que não têm compromisso com Deus, para que então coloquem sua vida nas mãos do Senhor Todo-Poderoso. A revelação que João nos apresenta nesse verso é uma revelação que de fato nos traz confiança, mas também que nos desafia, também nos repreende, também nos corrige e também nos chama para uma consagração mais profunda com Deus. O capítulo 4 do Apocalipse começa com a visão do trono de Deus, o Deus Todo-Poderoso, governante de todo o universo, o mesmo Deus que criou todas as coisas, que criou todos os astros, estrelas, mundos incontáveis, constelações, o mesmo Deus que governa todo o universo, que também conduz a história desse mundo. Ele tem um plano para este planeta e para cada ser humano. Ele segurava na sua mão direita um livro, escrito por dentro e por fora. Esse livro, qual seria? O ser humano tem curiosidade de saber qual seria esse livro. E esse sermão não é um sermão teológico a respeito de o que é esse livro. Mas nós sabemos por esse texto que esse livro tem muito a ver com a história desse planeta. Esse livro tem muito a ver com o futuro desse planeta e de todas as pessoas, porque esse livro, escrito por dentro e por fora, como diz o verso 1, ele precisava ser aberto, ele estava selado com 7 selos, e diante do desafio daquele anjo forte que proclamava: quem é digno de pegar esse livro das mãos de Deus e desatar os seus 7 selos, João entra em um estado de choque e começa a chorar amargamente. Diz o verso 4: eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de pegar aquele livro e de lhe desatar os selos. Bem, nós podemos imaginar esse livro, ele estava selado com selos.
Esse selo que Deus, esses 7 selos que Deus havia colocado sobre esse livro, indicava que esse livro tinha não apenas a história desse planeta, ou que envolvesse a história desse planeta, mas ele tinha também um destinatário. O remetente era o próprio Deus, que segurava o livro na mão, que tinha uma mensagem, mas ele tinha um destinatário, e somente o destinatário poderia ser digno de abrir esse livro, de lhe desatar os selos, aquele livro que não como os livros de hoje, mas aquele rolo selado, colocado ali, aqueles 7 selos que poderiam, que estariam fechando, que estariam lacrando aquele livro. O destinatário, apenas ele era digno. Mas quem seria? João chorava muito, porque ninguém era digno. E essa questão de dignidade, amigos, deve chegar até nós. O ser humano sempre deseja dignidade. Dignidade está relacionada com status, com nobreza. Dignidade está relacionada com caráter. Dignidade está relacionada com pessoa bem aceita. Dignidade está relacionada com a pessoa que tem autoridade para dar um conselho, porque ele é digno de dar aquele conselho. Faça isso, porque realmente eu faço isso. Dignidade está relacionada com vocação, com formação. Um médico é digno de dar bons conselhos, porque ele tem formação no assunto. Mas quem não é, não deveria se envolver em dar conselhos, se ele não é digno para isso. E João chorava muito, porque ninguém, nem no céu, nem na terra, era digno de pegar aquele livro. E amigos, João chorava porque ele também não era digno. Nós devemos entender que a nossa posição diante de Deus é de indignidade. Indignidade. Nós não somos dignos. Nós não somos dignos de estar diante de Deus. Nós não somos dignos da salvação. Nós não somos dignos do amor de Deus, porque nós traímos a Deus muitas vezes e somos pecadores. Nós não somos dignos de viver uma vida longa, porque nós cometemos muitos erros. Conforme diz a lição da semana passada, erros involuntários ou erros intencionais. Nós não somos dignos. O ser humano que busca dignidade, o ser humano que às vezes se torna orgulhoso, ele deve ler esse texto e chorar como João, desesperadamente, por não ser digno. Não ser digno. Mas de repente, a tristeza de João se tornou em alegria, porque um ancião veio para perto dele. No verso 5 diz: um dos anciãos me disse, não chores, e apresentou alguém que é digno, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu e agora é digno de pegar o livro e de lhe abrir os 7 selos. Amigos, só existe um ser que é digno: Jesus Cristo. Só existe alguém que é digno de toda honra, todo louvor. Só existe alguém que é digno de conduzir a história dessa humanidade. Aquele livro provavelmente continha a história dessa humanidade, o plano da salvação, e havia apenas alguém que poderia abrir o livro e desatar os seus selos e executar o plano de salvação de Deus para essa humanidade. Nenhum homem poderia salvar um outro homem, nenhum anjo poderia salvar esse planeta, apenas Jesus Cristo. Ele apenas é digno. Quando o ser humano se coloca indigno diante de Deus, ele pode receber dignidade do Senhor. Apenas quando o ser humano se coloca humilde diante do Senhor, é que ele pode receber a bênção da salvação e da vida eterna. Agora imagine a cena. João ouviu que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, e agora ele poderia abrir os 7 selos. Mas o texto continua dizendo que quando ele olhou, ele não viu um leão. O que ele viu? Um cordeiro, como tendo sido morto. Maravilhoso da Bíblia, prezados irmãos, é que um ancião apresentou
o ser digno de salvar a humanidade, de desatar os selos, abrir o livro que o próprio Deus Pai estava segurando em suas mãos, e o apresentou com todos os atributos, com todas as insígnias, com todos os louros da vitória, o leão da tribo de Judá. Ele venceu e agora vai abrir, mas Jesus preferiu ser visto como o cordeiro que foi morto. Sabe o que isso diz para mim? É que a maior dignidade de Cristo Jesus, ele encontra não nos títulos que ele tem na Bíblia, o leão da tribo de Judá, o Senhor Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Não é aquele filho de Deus, não é aquele que se apresentou como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A maior dignidade de Jesus Cristo não foi encontrada quando ele pronunciou aquela bênção sobre os pães, agradecendo por aquela alimentação, e haviam ali apenas poucos pães e peixes, mas então multiplicou. A maior dignidade de Jesus Cristo não foi encontrada quando ele andou sobre o mar da Galileia, em um milagre grandioso. A maior dignidade de Cristo Jesus não foi encontrada quando ele curou cegos, quando ele curou paralíticos, e nem quando ele ressuscitou Lázaro. A maior dignidade de Jesus Cristo foi lá na cruz do Calvário, quando ele, como um cordeiro, foi morto para salvar a humanidade. Ele preferiu ser visto como o cordeiro. O ancião o apresentou como leão da tribo de Judá, mas quando João procurou um leão, o rei, o animal mais forte e imponente, ele encontrou um cordeiro como tendo sido morto. O nosso Salvador é humilde, por isso ele é digno. O nosso Salvador, ele demonstrou amor por nós, por isso ele é digno. O nosso Salvador não quer ser adorado pelo poder que ele tem, mas ele quer ser adorado pelo amor que ele tem por nós, pela salvação que ele realizou na cruz por nós. Se alguém conhecer a Jesus Cristo, conhecerá como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro que foi morto e agora é digno. Ah, amigos, pelo que nós queremos ser conhecidos? Pela altura, pela força, pelos títulos, pela eloquência, pela roupa bonita, pela entonação, pelas qualidades, pelo dinheiro, pelos carros, pelos imóveis, pelos atributos humanos, pelos sonhos, pelos planos, pelo passado. Não. Nós devemos ser semelhantes a Jesus Cristo. E quando falem de nós, lembrem da humildade, como Cristo preferiu ser visto como o Cordeiro que foi morto e com seu sangue comprou a humanidade. Ao pensar nisso, o marido deve ser mais humilde no tratamento da esposa. Não como o rei da casa, como aquele que dá ordens, como aquele que impõe as mãos e aponta direto nos olhos. Não como aquele que é forte e às vezes agride, mas como aquele que é humilde e manso, e ora e intercede. Sendo semelhante a Jesus Cristo, a esposa não deve ser aquela que quer dominar, aquela que exige seus direitos, aquela que quer ser ouvida a todo custo, aquela que exige, mas aquela que também é humilde, que intercede, que dobra os seus joelhos. Aprendendo de Jesus Cristo, os jovens não devem simplesmente desejar fazer revoluções e grandes coisas. Revoluções, sim, se forem as revoluções do amor, da misericórdia, da paz, da verdade, da bondade, da verdadeira dignidade que Jesus nos apresenta. Lembrem-se que a dignidade de Jesus Cristo para abrir aquele livro foi a dignidade da cruz do Calvário. Ah, amigos, a chave da salvação da humanidade está lá na cruz do Calvário. A chave da dignidade do nosso Salvador, Deus eterno, é a cruz do Calvário. E eu posso dizer que quanto mais nós nos sacrificamos, mais dignos nós somos.
quanto mais nós amamos as pessoas e até sofremos por elas, mais dignos nós somos. Nós percebemos que a igreja tem muitos desafios. O desafio da pregação do Evangelho. E sabe, a grande chave que abre o coração do ser humano nesses dias é o amor. O humilde amor interessado no bem do próximo. O homem rico, o homem sábio, as elites da sociedade não entendem o que é verdadeiro interesse pela pessoa deles. Mas se nós formos como um cordeiro morto na cruz do Calvário e verdadeiramente tivermos interesse no bem das pessoas, essa chave vai abrir o coração delas e elas vão se interessar no Evangelho. As pessoas que estão nas aflições, e se nós formos ajudá-las simplesmente por ajudar, elas poderão agradecer a cesta básica, a roupa, a conta de luz paga, mas elas só vão se interessar no nosso Deus se nós formos humildes e verdadeiramente estivermos interessados na pessoa delas e no bem delas, e não simplesmente fazer algo mecânico que atende uma necessidade passageira, mas estivermos interessados na pessoa delas. A dignidade de Cristo foi alcançada na cruz do Calvário. Quando João olhou, ele viu o Cordeiro que foi morto pela salvação da humanidade. E de repente, aquela atmosfera de tristeza e de dor, aquele desespero de João se tornou em alegria, porque ele ouviu cânticos de louvores. Todo o céu começou a louvar a Cristo pela sua dignidade, e cantavam no verso 9: digno és de tomar o livro e de lhe abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de cada tribo, língua, povo e nação, e para Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Esse verso mostra para nós o que acontece com aquelas pessoas que aceitam a Cristo Jesus. O céu louvava a Deus, porque o Cordeiro foi digno, e agora ele fez algo com a humanidade. Não apenas salvou a humanidade, não apenas libertou o ser humano do pecado e da morte, não apenas tirou o ser humano da indignidade diante de Deus. Cristo cobriu o ser humano com suas vestes de justiça e lhe deu dignidade, mas não só isso. A Bíblia diz aqui que Deus os fez, Jesus os fez reis e sacerdotes, e viverão com Deus para sempre. Reis e sacerdotes. Essa é a herança que Deus deseja para nós. Esse é o amor de Deus por nós. Reis e sacerdotes. No tempo de Israel, ser rei era um alto privilégio, e ser sacerdote era um outro alto privilégio, mas as coisas não estavam unidas. O rei não poderia ser sacerdote. Alguns reis no passado até quiseram exercer o ofício sacerdotal, mas foram impedidos. Foram impedidos porque Deus não aceitava. Havia uma linhagem sacerdotal e havia uma linhagem real, e eram diferentes. Mas agora o texto diz que aqueles que aceitarem a Jesus Cristo como Cordeiro que morreu em seu lugar, Deus os fará reis e sacerdotes. A dignidade de Cristo sendo completamente colocada sobre nós. Houve apenas um rei e sacerdote, Jesus Cristo, e Melquisedeque foi um símbolo de Cristo, rei e sacerdote. Mas no livro de Hebreus, o apóstolo Paulo apresenta Jesus Cristo, rei e sacerdote. Rei e sacerdote. E agora ele, o único que pôde unir o reinado e o sacerdócio, ele faz de você um rei e um sacerdote. E nós reinaremos com Deus e ministraremos com Deus para sempre. Que alto privilégio é ser cristão. Imagine estar diante de Deus. Como o universo olha para esses pequenos seres humanos, nesse pequeno planeta azul chamado Terra.
e veem como esse mundo está distante da realidade de Deus. Mas um dia, o trono de Deus será colocado aqui, e nós teremos uma honra que outros mundos não têm: sermos reis e sacerdotes e vivermos com Cristo para sempre. Para sempre. Não quer você aceitar esse oferecimento de Jesus Cristo? Ele alcançou essa dignidade, prezados irmãos. Ele é digno. Naquele livro, quem sabe, naquele livro que tem a história da humanidade, naquele livro, quem sabe, você tem uma parte importante. Naquele livro que Jesus Cristo agora abriu, que representa o plano da salvação da humanidade, você pode ter a certeza que você é digno de ter o seu nome sendo chamado quando Cristo voltar, se você simplesmente hoje aceitar. Porque se nós choramos como João, nós também vamos nos alegrar como João. Se nós derramamos o nosso coração em súplica a Deus, nós vamos exaltar o nome de Deus pelas bênçãos que Ele nos dará. A Bíblia diz: quem vai andando e chorando enquanto semeia, voltará feliz carregando os molhos de uma grande ceifa. Você pode confiar em Cristo Jesus, porque Ele te ama verdadeiramente, e Ele morreu para te salvar. Para te salvar. Ele é o seu Salvador. Mas e se você não aceitar? Bem, se você não aceitar, a tristeza será de muitas pessoas que um dia perecerão eternamente no lago de fogo e enxofre. Imagine, se você vai e compra em uma loja um carro. Se você paga por aquele carro, você é digno, depois de pagar aquele carro, de usar aquele carro, não é mesmo? Porque você comprou, pagou o preço. Agora, se você comprou aquele carro, pagou o preço, pegou a chave do carro e abriu o carro, colocou a chave e virou, mas a porta não abre, e de novo não abre, tenta mais uma vez, não abre. E aquele carro responde para você assim: eu não vou abrir a porta para você. Você pode dizer: mas espera aí, eu sou digno de abri-lo porque eu comprei você. Mas ele diz: mas eu não importo com isso, porque eu não quero abrir a porta para você. Amigos, isso não acontece nunca, porque quem é digno de ter a chave de um carro é digno de andar no carro. Agora o texto diz que Jesus derramou seu sangue por nós e Ele é digno de ser o nosso Salvador. Eu quero dizer que na cruz do Calvário, toda a humanidade foi comprada por Cristo Jesus e Ele é digno de salvar a toda a humanidade. Mas acontece que o seu sangue, que o torna digno de ser o Salvador, depende de uma resposta nossa, de abrirmos o nosso coração a Deus. Mas há pessoas que foram salvas por Deus, porque o sangue de Cristo Jesus pode salvar a todos, a toda a humanidade. É mais do que suficiente para salvar a todos. O amor de Cristo é ao mundo todo, diz João 3,16. Deus amou o mundo, a todas as pessoas, e o sangue salvou a todos. Mas esse preço pago por nós depende de uma resposta nossa de dizer: eu aceito. E se você aceita o sangue de Cristo Jesus, você viverá com Cristo para sempre. Se você rejeita e não abre a porta do seu coração, mesmo Ele sendo digno, Ele virará as costas e você continuará perdido e não terá as bênçãos da vida eterna. Quantos nessa noite entenderam que Jesus Cristo pagou o preço para a nossa salvação? Que Ele é o Cordeiro de Deus, que Ele foi morto para nos dar vida eterna e que Ele hoje pode nos salvar. E quantos entenderam, e não apenas entenderam, mas desejam receber novamente a salvação eterna de Cristo Jesus, para um dia viver com Ele nos céus? Erga sua mão. Porventura, há alguém aqui nessa noite que não entende bem o tema da salvação, mas que gostaria de depois conversar. Eu estou aqui, temos um pastor, esqueci o seu nome, pastor Antônio está aqui, temos também o irmão João, temos também o irmão Zenato e temos o irmão José. Tem alguém porventura que não entendeu o tema da salvação, mas deseja entender melhor? Nós podemos conversar um pouco depois. Há alguém que deseja conversar?
Então todos entenderam. Se você não ergueu a mão, mas deseja entender melhor, eu te convido. Fale comigo na porta, ou fale com algum desses homens, e vamos entender melhor esse tema. Nós não sabemos o dia de amanhã, mas nós sabemos que hoje a salvação é oferecida a cada um de nós. Que o Senhor Jesus Cristo se apresente a você, não apenas como leão de Judá, a raiz de Davi, mas como cordeiro que foi morto, e que você hoje possa receber a salvação eterna que Cristo garantiu para você na cruz do Calvário. Amém. Em louvor a esse Jesus maravilhoso que nos salvou, vamos cantar o hino Para o Céu por Jesus Irei, número 535. Caminho do céu, caminho através da cruz. Nunca irei entrar no celeste, mas se o caminho da cruz errar, para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é meu prazer, de certeza sigo, pois, Jesus com a minha cruz no caminho que ao céu conduz. Para o céu, por Jesus irei, para o céu, por Jesus irei. Grande é meu prazer, de certeza ter, para o céu pela cruz irei. Santo Deus e eterno Pai, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor ofereceu Jesus Cristo como nosso Salvador. E obrigado, ó Deus eterno, porque através da fé, simplesmente através da fé, nós podemos receber a salvação, o perdão e a vida eterna. Hoje nós ouvimos essa mensagem e confirmamos a nossa aceitação do precioso sangue derramado na cruz do Calvário. Então, ó Deus, que nós possamos deixar esse lugar como pessoas salvas e redimidas, como pessoas que andam na Tua presença, como pessoas que foram compradas por Cristo Jesus, e que agora não são mais do mundo, não são mais dos desejos da carne, nem mais são possessão do inimigo, mas pertencemos a Jesus Cristo, aquele que nos comprou com preço mais alto, o seu próprio sangue. Nos ajude a termos essa consciência e a vivermos sempre na Tua presença, em nome de Jesus. Amém.
e